Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje com um convidado mega especial, Williams Barros, né? Ele sabe tudo sobre marketing digital, vendas e finanças e me ajuda muito no meu dia a dia aí. Ele é um grande parceiro e mentor nessa parte. E aí eu trouxe ele aqui hoje para a gente bater um papo, a gente vai ter um bate-bola aqui bem bacana. E uma das coisas que eu queria já começar, Williams, já na partida, é a importância do marketing digital hoje para os empreendedores de uma forma geral conseguir rodar e avançar no seu negócio. Olá, pessoal. Williams Barros, né? Vamos responder aí a nossa querida parceira. O marketing digital, eu entendo eu que seja o marketing em si, né? Não somente no digital, como até mesmo de outras formas, ele é essencial para qualquer negócio. Com o advento da pandemia, muitas pessoas que antes, né? Muitas empresas que antes não olhavam para essa área, né? Que não dava devida importância para essa área, passaram a dar. Por quê? Muitos negócios tiveram que migrar para o online. E, com isso, quem vendia presencialmente foi obrigado a vender no online. Aí houve uma correria, né, para fazer site, e-commerce, para automatizar uma série de coisas. Todo esse processo. Quem já vinha fazendo isso antes, saiu na frente, porque já estava no online, né? E quem não vinha se preparando, teve que fazer tudo na correria. Tanto que várias pesquisas indicam que as vendas online aumentaram, né? Até mesmo de forma típica em comércios como o comércio da área de delivery, né? Que eles pegaram pesado porque foram muito impactados, porque tiveram que realmente fechar as portas e passar para o online. Agora, quando a gente fala de marketing, é muito importante falar também do planejamento de marketing, Kátia. Porque é o seguinte, as empresas geralmente fazem o marketing, né, fazem alguma ação, mas não tem isso planejado. Até mesmo como por exemplo, na sua área, quando você fala planejamento financeiro, né, geralmente as pessoas não fazem o planejamento financeiro, assim como não fazem o planejamento de marketing. Então, por exemplo, digamos que você tem uma empresa e aí você quer lançar uma franquia. O marketing, o planejamento de marketing é a mola mestra para esse negócio funcionar. Então, por exemplo, se você é um profissional autônomo ou você tem uma empresa, né, ou qualquer tipo de negócio, se você tiver um planejamento mínimo de marketing, uma ação estruturada de vendas, um passo a passo, com certeza o seu negócio vai lucrar mais. Até mesmo porque o que eu tenho visto em meus atendimentos de consultoria e assessoria é o seguinte: geralmente, quem tem uma empresa, o que acontece? Vou contratar uma agência. Aí vou fazer um contrato de 3 meses, se não der resultado, eu descarto e vou para outra. É igual o técnico de futebol, né? Técnico de futebol que é muito assim. Mas o que o empresário, o empreendedor tem que saber é o seguinte: o marketing é uma coisa contínua. Assim como você abre as portas do comércio ou você começa a atividade diariamente, o marketing tem que ser diário, tem que ser planejado e executado diariamente, né? Então, o que acontece? Piscou aqui a luz, eu perdi o raciocínio. Eu vi. Lembrei. Vamos lá. Quando os empreendedores ou os empresários contratam a agência de marketing, eles querem um resultado imediato. Só que isso tem uma fórmula. Quanto maior o seu investimento, mais rápido o retorno. Então, geralmente, os empresários querem investir pouco e querem ter o retorno rápido. Não é possível. Então, é necessário que, por exemplo, você que tem um negócio, que está partindo para online, ou que está começando uma empresa, você faça um planejamento. Para quê? Para que você entenda de planejamento de marketing, para você entender qual o rumo que você quer levar a sua empresa, e aí você vai poder contratar ou um profissional de marketing, um funcionário, ou um autônomo, ou uma agência. E aí, se você tiver que mudar, você tem o plano na mão e não será enganado ou ficará à mercê
de qualquer empresa que venha a falar o que quiser para você. Ou seja, você vai ditar o rumo e vai pegar somente o prestador de serviço para executar o seu planejamento. E aí, com isso, você vai ter muito mais consistência e efetividade. Verdade. E assim, e Williams, o que você falou, né, sobre um planejamento estratégico para o marketing, vale para o planejamento financeiro, né? A gente fala sempre assim, as pessoas acham aquela questão, se eu não sei, peça ajuda. Se eu não sei, eu preciso me capacitar, eu preciso buscar conhecimento. A mesma forma que você está falando, que às vezes o empreendedor, seja ele aspirante, iniciante, ou um MEI, ou um informal, ou até o cara que já está rodando há algum tempo, mas se viu na necessidade de ir para o mais avançado, um marketing mais avançado, e às vezes ele não quer investir, ou quer investir pouco, porque ele quer ver eficiência antes de começar o resultado dele, né? Uma coisa está casado com a outra, mas ele não entende isso. A mesma coisa do planejamento financeiro. A pessoa tem que entender que ela precisa de ajuda. Quem não sabe, precisa de ajuda. Já é conhecido de todo mundo que o brasileiro ele não se planeja. E principalmente nas finanças. O brasileiro ele trata finanças de forma intuitiva. Eu acho que dá, eu acho que eu consigo, eu acho que isso cabe no meu bolso. Ah, depois eu vejo o que eu faço. Não é assim. Planejamento, ele te permite, você fica consciente, você tira um pouquinho, descarta um pouquinho a emoção da compra, né? E às vezes as pessoas não querem abrir mão disso. E aí isso carreta no endividamento. Aí depois não entendem por que estão endividadas, por que não conseguem honrar seus compromissos, né? E começa por aí uma bola de neve crescente, onde se você tiver um mínimo, não estou falando de um planejamento financeiro avançado, não, o básico, o mínimo, de você ali estabelecer seus gastos essenciais, educação, moradia, alimentação e saúde, os não essenciais, que são importantes também, mas tem espaço para ele dentro do orçamento, que é o teu lazer, que é um desejo, que é uma vontade. Ele está ali dentro. Você consegue colocar ele dentro do teu orçamento no planejamento financeiro. E o investimento, que hoje em dia, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, as pessoas perceberam a importância da reserva financeira e que dentro ali de total do teu valor que você tem aí de renda, você precisa colocar um pouquinho, iniciar um investimento, uma economia. As pessoas têm que começar a prestar atenção nisso, né? Muitas pessoas me perguntam, você também entende bem de finanças? Sempre fazem assim para mim, mas Kátia, como é que eu vou começar a economizar, poupar, investir, se não sobra dinheiro da minha renda? Se eu não consigo ter aquele dinheirinho sobrando no final do mês? É muito simples. Tem duas coisas que acontecem com você se você não consegue fazer isso. Uma, você precisa dar uma olhada em todo o seu orçamento e ver o que você consegue cortar. Com certeza tem algum lastro ali que você vai conseguir reduzir despesa. Sempre tem. Segundo, e muito importante, ver se você não está no efeito manada, no efeito rebanho, onde você está seguindo pessoas, grupos, amigos fora do teu padrão de vida e isso está fazendo você aumentar seu custo e que você hoje não consegue mais bancar. Então, se a pessoa consegue estar dentro do padrão de vida dela e consegue reduzir despesa, não tem como, no final do mês, não sobrar um dinheiro para ela começar a reserva financeira dela. Você concorda, William? Você acha que é por aí? Sim, certamente por aí. Uma coisa que eu observei nesses últimos 3 meses, né? Vou falar de casos práticos. Por exemplo, muita gente no primeiro momento, inclusive até um cliente meu, ele mandou o áudio errado no grupo lá, veio para mim.
Quando deu o lance da pandemia, ele falou, não paga ninguém. Ele mandou o funcionário, não paga ninguém. Aí eu falei assim, caramba, o cara mandou áudio no grupo lá e até eu ouvi. Enfim, o pessoal reteve o dinheiro. Mas, por exemplo, onde que eu quero chegar? Quando você tem um planejamento financeiro, que você tem uma reserva, até me recordo o seguinte, por exemplo, contabilmente, folha de pagamento, que é uma grande dor de cabeça de muitos empresários. Por exemplo, você fazer um colchão, uma reserva financeira para folha de pagamento, também é uma coisa viável. Você provisionar esse valor é interessante, você fazer isso mensalmente. Porque quando chegar para você pagar no final do ano todo aquele valor, você não vai ter que pegar empréstimo, você não vai ter que comprar o dinheiro. E aí, com o advento desse lance da pandemia, o que foi interessante é o seguinte, eu tenho esse trabalho na área de vendas, de marketing e também de consultoria empresarial, e muitos empresários me procuraram para desenvolver sites, né? Porque no meu canal do YouTube eu falo sobre desenvolvimento de site, falo sobre automação de WhatsApp, como vender pelo WhatsApp, essas coisas todas. E aí é interessante, porque, por exemplo, quando você vai vender, o empresário ele quer, eu quero um site. Aí me manda o seu preço. Pode falar. Não, eu sou uma delas, né? Eu sou uma delas. Tem uma delas. Então, você vê, na pandemia, onde todo mundo falava que não tinha dinheiro, muitos empresários e muitas empresas começaram a investir no online. Então, quem tinha se planejado, quem vinha fazendo, quem tinha um planejamento financeiro, quem cuidava do seu fluxo de caixa, tinha dinheiro para investir. Tanto que, quando foi preciso fazer o investimento no online, essas pessoas conseguiram fazer. E, por exemplo, nessa negociação de, Willis, eu quero um site, o que ocorre muito é que as pessoas me pedem a proposta, para eu mandar a proposta, mas eu não mando proposta. Aí vamos falar um pouquinho de vendas, tá, Kátia? Porque geralmente é assim, o processo de vendas, o empresário geralmente não tem muito isso claro, porque também não tem o planejamento de marketing. Se ele não tem o planejamento de marketing, não tem o processo de vendas, ele só quer ficar mandando proposta, e até mesmo para comprar, ele quer comparar a proposta, como se fosse uma licitação. Então, o julgamento é por preço. Só que, por exemplo, você que está assistindo essa live, você tem um negócio, o que acontece? Para você vender o seu produto, o seu serviço, a primeira coisa é você gerar relacionamento com o cliente, para você gerar valor, e aí, então, você passar o seu preço. Né? O primeiro contato que a gente tem com o cliente é para ouvir. Né? O cliente me liga, Williams, me fala aí sobre quanto que você cobra para fazer um site? Aí eu mando a pergunta, o que você precisa especificamente? Qual o problema que você quer resolver? O que você vende? Qual a sua prestação de serviço? Depois que ele responde isso, o que eu faço? Vamos marcar uma reunião online daqui a 10 minutos? Ou no final do dia, ou amanhã? Então, eu chamo ele para o olho no olho. Né? E aí, nesse primeiro contato, eu falo, conta para mim um pouquinho do seu negócio. E aí, eu escuto. Eu calo minha boquinha e escuto. Deixo ele falar. Muitas pessoas até, quando elas encontram a oportunidade de estar com uma pessoa que sabe ouvir, elas até se emocionam, né? Contam os problemas e tudo mais. Nesse momento, a gente que é empreendedor, a gente que é empresário, a gente que é prestador de serviço, tem que fazer o quê? No momento que o cliente estiver desabafando, contando os problemas dele, você tem que estar anotando tudo. Quais são os problemas dele? O que eu posso ajudar ele nesse problema? E aí, depois disso tudo, o que você vai fazer? Você pega, ou você já começa uma apresentação, se você for treinado para isso, para montar uma apresentação assim mentalmente, né? Como eu já faço isso há muitos anos, eu consigo, cara, falou, eu já consigo fazer. Mas, de preferência, você pode marcar para o dia seguinte uma apresentação e aí você vai personalizar a sua apresentação para aquele cliente. Né? É interessante, Kátia, que às vezes as pessoas me contactam, Williams, empresas, você pode fazer uma apresentação de vendas para mim? Porque como eu trabalho com essa parte, eles querem apresentação de vendas. Só que a apresentação de vendas, olha só o problema. Você pode até fazer uma apresentação de vendas consultiva, um negócio geral,
Mas quando você consegue falar para o cliente especificamente, mostrar que você pesquisou sobre o negócio dele, que você entende, por exemplo, numa reunião, digamos, eu vou fazer uma apresentação de vendas, eu falo para a Kátia, Kátia, olha, ontem eu assisti a sua live, que você falou sobre finanças, planejamento financeiro, inclusive, essa é uma dor que eu tenho como pessoa. Eu queria até pegar uma dica com você. Mas, enfim, eu estava analisando seu site e eu vi que você trabalha com isso, com aquilo. E eu vi que você pode melhorar nesses quesitos. Por isso, eu gostaria de te apresentar uma ideia. Olha só como é diferente do que existe muito aí, de você receber e-mails. Às vezes eu recebo e-mail que vem assim, senhora Williams, senhora Williams. Aí vem ou seja, é um negócio que está jogando para todo mundo. Sim. Não é um negócio personalizado. E aí, por exemplo, o que acontece? Uma experiência que eu tive, uma empresa aqui da cidade que eu moro, Itaboraí, ela fez a cotação de site com várias empresas de marketing. Quando essa empresa entrou em contato comigo, eu falei, olha só, eu posso marcar uma reunião para eu ir aí conhecer o seu negócio, porque eu faço o trabalho, eu não vou te empurrar nenhum pacote goela abaixo. Eu quero entender para personalizar e fazer o melhor para conforme a sua necessidade. Aí marcou a reunião, aí nisso, no dia seguinte eu fiz a apresentação, e aí, no final, o cara falou assim, o dono da empresa falou, Williams, a sua proposta é a mais cara, mas eu vou fechar com você. Por quê? Porque nesse processo da primeira visita, da apresentação, eu consegui gerar valor para ele. Eu entendi qual era o negócio, na apresentação eu fiz um canvas para ele do negócio, eu mostrei quais eram os principais itens que ele tinha que atacar, o que ele tinha que melhorar, como o site tinha que se comunicar com o cliente, uma série de coisas. E isso gerou valor. E aí, quando você consegue gerar valor, você se destaca. Você gerou relacionamento e você gerou valor, você se destaca da mediocridade, da média das pessoas. Né? E aí o cliente não vai chegar para você e falar assim, Williams, está caro. Isso é caro. Por quê? Porque ele compreende qual é o processo que você desenvolve para poder entregar aquele serviço para ele. E aí ele vai enxergar que aquele serviço pode gerar lucro para ele, e aquele lucro ele pode fazer uma reserva financeira, e aí as coisas começam a funcionar de uma forma melhor. Engraçado, William, você falando isso me vem à mente, porque eu também trabalho muito isso na minha mentoria de negócio, muito mesmo. E uma é essa que você falou do diagnóstico, né? Quando você faz o diagnóstico do teu cliente, só que você só é capaz de fazer esse diagnóstico quando você sabe ouvir. Você tem que ouvir. E o ouvir não é só para você trabalhar com gatilhos, ou trabalhar com a dor, ou com o que mais o aflige naquele momento, mas é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa até se emociona, porque ninguém está afim de ouvir o problema dele. Então, quando você vai para o diagnóstico, que você tem aquela aproximação, você já entende um pouquinho daquilo ali e sabe como trabalhar e como melhorar, o que naquele momento ele não está conseguindo ver, gera confiança, você tem credibilidade, e aí o preço, ele fica sem função, né? O preço já não é mais... E olha que eu sou uma pessoa de preço, eu sou uma pessoa de analisar, mas eu vejo o resultado, eu quero ver performance, né? Eu quero ver estratégia. Só que muita gente, quando recebe um orçamento frio, manda seu orçamento, me manda teu pacote. Não é assim, não é que você tem que customizar um pacote para cada cliente, mas se você saber ouvir, desenhar uma proposta, fazer essa aproximação. Olha, a maioria das minhas clientes, eu falo isso, e muitas clientes minhas vão estar por aqui, eu tenho certeza, são minhas amigas hoje, são pessoas próximas. Por quê? Porque você cria a aproximação por segurança e credibilidade, né? Então, não é o ajudar por ajudar, é o ajudar com resultado. É quando a pessoa, você conseguiu... você adquiriu a confiança dela de forma
do trabalho que ela executa a partir do momento que você mostrou valor no teu trabalho. Né? Eu recebi de uma cliente ontem, eu até respondi ela hoje. Eu até te mandei essa... Ela falou que eu terminei um ciclo com ela. A gente terminou um ciclo de trabalho, né? Que a gente tinha ali 3 mentorias, era um ciclo. E aí a gente ia partir para uma outra possibilidade, mas não agora. Precisava amadurecer um pouquinho as propostas que a gente colocou lá. Aí eu divulguei, né? Eu falei assim, terminei um ciclo aqui, como eu sempre faço. Aí, não terminamos não. Nós vamos continuar. Por quê? Porque eu sei que não só foi porque ela me pagou, né? Independente do meu preço, para ela, hoje eu agrego valor e agrego resultado. Né? Ela viu o resultado no trabalho que eu fiz. Então, as pessoas têm que começar... Eu até um dia coloquei lá no meu story a questão do discurso do blá, blá, blá para o efetivo. A área de marketing, com a área de finanças e com a área de vendas, elas são tão importantes, mas, ao mesmo tempo que elas são importantes, tem muita gente aí que, às vezes, não vai no diagnóstico certo. E aí vem as desconfianças na hora da proposta, sabe? Você não vê isso? Você percebe isso, Williams? Sim, sim. É meio que, eu entendo assim, é meio que a pessoa tem um pacote padrão e vai replicando aquilo. Por exemplo, existe uma linha de vendas, na área de vendas, que é chamada de vendas consultiva. Eu gosto muito dessa área de vendas consultiva, porque, assim, por exemplo, eu tenho 99%, uma taxa de 99% de fechamento com vendas consultivas. Né? Mas o meu cliente, eu gosto de atrair o cliente que gosta de ser tratado com a venda consultiva. Ou seja, o cliente que gosta de ser tratado especialmente, mas ele paga por isso. Então, quando você procura entender realmente qual é a necessidade daquele cliente, não vai... A gente tá falando, aqui eu estou falando mais sobre venda de serviço, né? Você vai personalizar aquilo e ouvir realmente o que ele precisa, né? Levando ele no caminho para ele ter resultado, aí, efetivamente, ele acaba voltando. Inclusive, por exemplo, ontem, a questão do relacionamento, de entender o problema do cliente, de realmente se importar com o ser humano, isso é muito bom, porque você faz com que o cliente volte. Eu tenho um cliente que ele começou fazendo serviços comigo bem pequenos, valores baixos, e agora ele abriu uma outra empresa. E aí, o que acontece? Uma empresa, ele começou um negócio grande, e aí ele se lembrou de mim. Aí ele falou assim, Williams, eu quero que você faça uma apresentação de vendas, que eu contratei um vendedor e tal. Eu falei assim, mas olha, você ficar mandando a apresentação por e-mail não dá resultado, você tem que ter um processo e tal. E aí eu fui explicando sobre a estratégia de marketing, sobre o site, sobre como abordar as pessoas. Acontece que esse cara enxergou o valor em tudo aquilo que pode ser proporcionado e quis me recontratar. Mas por quê? Porque num dia eu estava no meu escritório lá, trabalhando, ele me ligou, eu preciso falar urgentemente com alguém de marketing porque minha empresa está falindo e tal. Você pode falar comigo agora? Posso. Mas eu quero que seja pessoalmente. Eu estou aqui perto do seu escritório, eu vi aqui no Google Maps, então, pode vir aqui, eu atendi ele pessoalmente, fui lá, conversei com ele, ouvi e tal. Ou seja, você gerou um relacionamento. E isso, relacionamento saudável, você mostrando verdade, você mostrando se você pode ajudar ou não. Tem cliente que eu vejo que não é para mim e eu falo, olha, eu não posso te ajudar. Eu passo para outro profissional. O que você precisa é disso, você não precisa do meu serviço. Por exemplo, tem gente que vem procurando, eu quero uma estratégia de marketing. E aí, eu quero um serviço de marketing. Quando eu começo a perguntar, eu vejo que a pessoa, na realidade, ela não precisa do marketing agora. Ela precisa arrumar a vida financeira dela, saber lidar com o dinheiro, guardar o dinheiro para poder investir. Porque, por exemplo, inclusive, contabilmente, se você vender demais, você pode falir a sua empresa. Existe um termo até em inglês sobre isso, que eu esqueci agora,
é uma venda excessiva. Se você vender excessivamente, a sua empresa pode não ter a capacidade de entregar aquilo e você pode falir o seu negócio. Então, Sim. todas essas coisas têm que ser observadas, até mesmo na hora de você oferecer um serviço de marketing ou de finanças para algum cliente, né? Então, tem que se entender o passo a passo. Outra experiência positiva que eu tive é que, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de comunicação que há alguns anos já vem praticando, né, com alguns parceiros, até mesmo independente, canal do YouTube e tudo mais. O vídeo para quem por exemplo, você está iniciando um pequeno negócio em casa. Eu vou fazer bolo em casa. Faça vídeo. Você faz festa, faça vídeo. Se você trabalha com finanças, faça vídeo. Porque a maioria das pessoas não tem muita paciência de ler, né? Infelizmente, eu gosto de ler, você vê aqui tem um monte de livro, eu amo ler, mas o vídeo ele engaja muito. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu fiz que na realidade eu nem apareço. Só tem uma foto minha e depois a tela, eu explicando. Esse vídeo tem 70 e poucos mil visualizações e antigamente era mais. Diariamente eu recebia dezenas de contatos, agora foi caindo. Mas eu sempre recebo contatos de pessoas vindo com dúvidas sobre o que viram no vídeo. E ali eu ajudo e provavelmente essa pessoa até acaba sendo meu cliente. Isso aí. Então, isso é você ter uma estratégia de venda. Você botar um vídeo na internet, um link para suas redes sociais, e você construir esse relacionamento. Quando a pessoa entrar em contato contigo, você se mostrar disponível. Porque quem trabalha vendendo tem que ter disponibilidade de atender, né? E isso vai gerar, com certeza, o relacionamento, a venda e assim por diante. É verdade. Não, e é muito por aí mesmo. Quando você... Hoje em dia, a adesão, o cliente ter uma adesão por você, decidir por você, e a gente fala isso muito no pós-venda, né? As pessoas se preocupam tanto em ter novos clientes, ter novos clientes, ter novos clientes, prospectar, 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 garantir, garantir, e esquece daqueles que já estão dentro de casa, que em algum momento já fez algum serviço com você, e aí você não dá ali aquela atenção especial, né? Falando de finanças, é muito... Quem tem esse tipo de dificuldade, vira e mexe tem uma recaída, vira e mexe precisa de ajuda, vira e mexe você tem que estar apoiando. Aquilo que a gente estava conversando aí sobre comportamento, às vezes, tem uma coisa até que eu vou fazer um projeto que muitos empreendedores, mas muitos mesmo, chegam para mim, principalmente na mentoria de negócio: Kátia, trabalho, meu produto é bom, tem qualidade e eu não ganho dinheiro. Eu não vejo o meu dinheiro. Não sobra nada para mim. E assim, Williams, não sei se você percebe do teu lado de lá, mas 99% das vezes é por comportamento de consumo e planejamento errado. Na verdade, o negócio é extremamente lucrativo, né? Só que a pessoa, por um comportamento errado, por um estoque errado, por um acervo errado, né? Às vezes precifica errado, e aí o que acontece? A culpa é do negócio, mas não é ele o culpado. O culpado é quem toca ele. Por isso que eu sempre falo, se você não sabe como a pandemia fez virar a chave do online, há duas coisas que, na minha opinião, foram as prioridades na pandemia: virar a chave para o online e a rede de distribuição da sua mercadoria e do seu serviço. Quem não virou essa chave para distribuir, principalmente o pessoal do e-commerce, pessoal do delivery, né? Restaurantes, bares e empresas que vendem mercadorias, se não virou a chave para a sua rede de distribuição e se não virou a chave para o teu marketing online, que teve essa oportunidade, eu fui uma delas, né? É aquilo que você falou. Também só virou a chave quem tinha ali uma reserva para fazer um investimento, porque precisa de investimento. Precisa investir, né? Então, eu vejo muito por esse lado, sabe? A questão do empreendedorismo hoje, de quem toca seu negócio,
de que quer gerar resultado, quem quer avançar no teu negócio, precisa entender que não é apenas trabalhar com a intuição, ou só ter talento, ou só ser hábil. Essa habilidade, esse talento. Ó, tem grandes artistas, né? E a maioria é da área de pintura, de escultura, e até mesmo artistas televisivos, que são pessoas que, se não colocasse um assessor para cuidar da sua grana, se não colocasse uma consultoria, uma empresa por trás, né, o talento só não ia adiantar. A pessoa não ia conseguir avançar. Né? Por quê? Porque ela precisava de uma pessoa por trás para auxiliar. Nem sempre você sabe quanto vale o teu trabalho, mas tem alguém para te ajudar a fazer essa conta. Você concorda? Concordo. O que eu vejo muito, você pode até me ajudar a explanar sobre isso aí, uma coisa que eu, inclusive, abordei lá no nosso livro, né? Que está para ser lançado ano que vem aí, uma grande conquista aí para a gente, é a questão essa frase, eu gosto muito de gravar na minha mente essas frases marcantes que os clientes falam. Ah, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo o meu dinheiro. Uma vez uma cliente falou assim para mim numa reunião, Williams, eu sinto como se eu estivesse nadando, nadando, nadando e não consigo sair do lugar. A minha empresa não dá resultado. E aí, quando a gente vai ver, né, tanto a parte de marketing quanto a parte de planejamento financeiro, essas pessoas eram uma indústria. Imagina só, uma indústria não tem controle do fluxo de caixa. Por exemplo, um empresário, um dos principais erros que os empresários cometem é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Aí você vai olhar no conta corrente da empresa, ela usa o cartão da empresa para fazer compra de supermercado, para pagar farmácia, pagar o plano de saúde. Sim. É uma bagunça generalizada. E aí, por exemplo, nós viemos de vários anos que muitos negócios vinham acelerados, né? Vinham, o pessoal, mesmo que na desordem, conseguiam ganhar dinheiro, veio caindo, e a pandemia, uma ex-cliente minha, que estava me devendo uma grana aí, tinha uns 2 anos, ela me pagou ontem. Ela falou, Williams... Tá rico, hein? Williams, foi um dinheirinho lá, deu para pagar umas contas. Mas ela falou assim, Williams, te pagar é me libertar é uma conquista, é me libertar. Ou seja, por quê? Porque ela tem um princípio, na realidade, né? Uhum. Ela, mesmo devendo, ela quis cumprir, depois de 2 anos, ela conseguiu pagar, fizemos um acordo, e ela falou para mim, Williams, a pandemia foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu ficava na minha cabeça que eu tinha que ir para uma linha, ela é terapeuta, né? Terapeuta, eu tinha que fazer teste muscular, e eu falando para ela na época que a gente tinha que ver de uma outra forma, e ela com aquilo na cabeça, enfim, não deu certo. E quando tudo desestruturou, a pessoa, eu acho que todo mundo voltou para o básico, né? O que eu vi de gente começando a andar de bicicleta foi uma coisa incrível. Tá entendendo? As coisas básicas, as coisas cotidianas começaram a ter valor novamente. E aí, nisso, por exemplo, para mim, no começo a pandemia foi ruim, mas depois, eu analisando, foi bom. Porque em toda dificuldade há uma semente de oportunidade, como ensina lá os princípios da PNL. Então, eu vi que ali, quando você começa a voltar para o básico e fazer o passo a passo da forma correta e constante, você acaba tendo resultado. O básico, no caso de um terapeuta, é realmente fazer, né? Ela conseguiu ir para o online e fazer o que ela sabe fazer, sem ficar enfeitando com um monte de coisa. E aí começou a ganhar dinheiro de novo, até que ela conseguiu me pagar, né? Por exemplo, você tem um negócio, se você não faz o básico, que é o fluxo de caixa, conta corrente, conciliação bancária, planejamento financeiro, planejamento de marketing, você está indo para um lugar para que você não sabe para onde que é. Provavelmente. Sim. E assim, tem um certo momento que você falou aí. Tem um certo momento que roda. No passado, empresas altamente produtivas,
né? E com uma margem de lucro boa, dava certo, principalmente empresa familiar, que todo mundo se misturava ali e ficava tudo na confiança, não tinha prestação de conta, dava certo, mas hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, se você não tiver um bom fluxo, uma boa prestação de conta, e aquela prestação séria, independente de ser marido, mulher, filho, tio, sobrinho, afilhado, dinheiro tem que ser tratado com respeito. Eu sempre falo isso, sabe? É uma das coisas que eu me orgulho muito de falar, inclusive, como você relatou aí no livro, que nós somos coautores, né? Educação e gestão financeira, coisas que ninguém te conta. A gente tem aí, cada um tem um capítulo aí que desenvolve. Eu sou a parte de comportamento de consumo, né? Principalmente essa questão de você respeitar o seu dinheiro e você começar a dormir, porque isso fica atormentando o tempo inteiro, né? Poucas pessoas conseguem ter um sono tranquilo quando tem problemas financeiros, pouquíssimas. A maioria aquilo tormenta e aquilo tudo foi gerado por um comportamento de consumo abusivo, né? Por isso que eu sempre falo, respeite seu dinheiro, que não vai ter governo, não vai ter nada que vai te abalar. Mas se você tiver aquele comportamento saudável, se você não tiver, não adianta. Quase 80% do que a gente trabalha, tanto é que a psicologia está muito dentro hoje em dia da economia de consumo, porque ela observou que a maioria é comportamento, né? É comportamento errado, é mudança de hábito. E você só muda um hábito para gerar um comportamento se você tiver com muito foco, muita determinação, senão você não vai. Então, com dinheiro não é diferente de nada. Só que as pessoas têm que quebrar esse paradigma aí. A educação financeira, ela não vem para ser chata, para te deixar sem ter perspectivas ou concretizações de desejo, ao contrário, a pessoa tem que entender que a educação financeira ela é feita para te permitir, ela é feita para você conseguir realizar as coisas que você deseja. Só que tem um tempo, tem um prazo para cumprir aí. Só que a ansiedade e a emoção atropela de uma tal forma que muitas pessoas se endividam para ter aquilo antes do tempo proposto, que você conseguiria fazer sem precisar tomar algumas decisões que lá na frente você vai se arrepender. E aí começa a inadimplência, começa as pessoas não poderem pagar e por aí vai. E lembrando que, se você não tem um bom compliance, se você não tem uma boa governança na sua empresa, se você não tiver uma boa descrição de cargo, se você não tiver uma boa conciliação bancária, um fluxo de caixa saudável, uma prestação de conta saudável, não tem empresa que se mantém em pé. Nem com, nem sem pandemia, nem com a ajuda do governo. Não tem como. As pessoas têm que entender que esse profissional que pode te ajudar, ele precisa ter o valor dele, né, Williams? A pessoa tem que entender que ele precisa daquele profissional dentro daquela empresa, né? Verdade. Quando você fala referente à parte de emoções e comportamento, é uma coisa que está muito ligada, né? E eu creio assim, que quando a pessoa não está bem emocionalmente, né? Como você é psicólogo, você pode até embasar melhor isso aí. Mas eu percebo que quando a pessoa não está bem emocionalmente, não está com a cabeça legal, com as emoções legais, ela acaba buscando várias recompensas, se recompensar de alguma forma, ou seja, comprando uma bolsa de 3 mil, de 10 mil, de 30 mil, ou passando no tudo passa o cartão, uma série de coisas Sim. Que vão refletir na vida pessoal e também na empresa, né? Então, quando o empresário, o empreendedor tem a chance de ter ao seu lado uma consultoria que possa levar ela, pegar pela mão e levar, né, mostrando, ó, faz isso, faz aquilo, é melhor fazer dessa forma,
orientando, acaba que a pessoa acaba ficando centrada, mais equilibrada, e isso vai se refletir no comportamento, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que, quando eu comecei a consultoria empresarial com ela, a gente ia arrumar a casa, né? Toda, financeiro, marketing, tudo, processos e tal. E aí, durante as primeiras reuniões, eu percebi que essa pessoa ela não estava bem emocionalmente. Eu começava a fazer algumas perguntas, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e tal, mas, por alguma experiência de vida, né, a gente começa a entender que essa pessoa não estava bem. E aí, qual foi a minha atitude? Né? Eu peguei, conversei com ela, particularmente, e levei ela a entender que era necessário procurar um profissional da área, ou um psicólogo ou um psiquiatra, que poderia ajudar ela. E aí, no momento que ela fez isso, ela aceitou, ela enxergou que ela precisava realmente. Quando ela fez isso, até o nosso trabalho acelerou e começou a dar muito mais resultado. Porque esse profissional, assim como você, que é uma psicóloga, que é qualificado, ele pôde oferecer para ela orientações e recursos que eu não podia. Mas isso refletiu na administração da empresa, refletiu na consultoria, e tudo começou a andar de uma forma tão bem, muito melhor. E ainda, depois de 6 meses, essa pessoa até se casou. E hoje vive feliz. E é minha amiga, se Então, você tornou está minha amiga. vendo? Que a Entendeu? pessoa vai se desbloqueando, né? A pessoa vai se desprendendo. É angustiante demais quando você não dá próximos passos. E a consultoria, assessoria, mentoria, o que seja, ela é transformadora, né, Williams? Ela transforma. Não é porque a gente trabalha com isso, mas é porque ela transforma mesmo. Eu tenho um mentor, você deve ter o teu, né? Mesmo os mentorados, né? Quem a gente mentora, nós somos mentorados também. Então, existe sempre um propósito, um objetivo, uma meta, aí você dá o nome que você quiser, que te faz avançar a partir do momento que tem um olhar diferente do teu. Não tem como. Um comportamento de consumo, temos que entender que diante de qualquer empresa, quem está tocando é uma pessoa, é gente. Né? Então, as decisões para próximos passos, próximas fases, depende dela. Então, é ela ali, junto, claro que com uma equipe, o que seja, mas tem sempre ali uma hierarquia a ser cumprida. São decisões de uma pessoa e depende do comportamento dela para avançar alguma coisa. Claro que tem muita gente aí que é altamente capacitada. Uma coisa que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo no meu dia a dia, com a minha experiência aqui, algum tempo trabalhando com isso, que hoje em dia as pessoas estão mais abertas, como as pessoas abriram o olhar para o marketing digital e como as pessoas abriram o olho hoje para a rede de distribuição das suas mercadorias, que muita gente só pensava em ponto físico, ponto físico, ponto físico, ponto físico, né? E hoje estão vendo que a grande sacada não é essa mais, não que não tenha importância, né? E vem aí um conceito de híbrido, que vai ser uma coisa que vai funcionar muito, mas a pessoa virou a chave. Então, calma aí, se eu virei a chave nesse momento que eu vi a importância daquele profissional que eu não olhava para ele, isso quer dizer que eu, de alguma forma, eu estou amadurecendo, eu estou crescendo. Sabe? Hoje eu vejo as pessoas procurando consultoria, assessoria, mentoria. Hoje eu vejo, nem que seja para te perguntar como é o teu trabalho, né? Essa semana, em particular, no meu direct lá, várias pessoas. Kátia, como funciona o seu trabalho? Né? Então, você vê que já tem um olhar. Ela pode até não fechar, achar que não é o momento, mas hoje em dia virou um pouco essa chave, apesar de muita resistência ainda, né? Mas eu já vejo as pessoas já tendo esse olhar do assessor, do consultor e do mentor. Hoje já tem uma perspectiva melhor de agregar esse tipo de profissional para avançar.
Mas, William, olha só, eu quero muito te agradecer o nosso bate-papo. Eu achei você fantástico. E olha que a gente sempre se fala, né? A gente está Verdade. sempre... Mas é bom ter esses vários viés do negócio, né? Como um está ligado no outro e as pessoas têm que estar atentas para isso. Você está me ajudando muito, né? A ir para esse mundo e a ter essas perspectivas digitais. A pandemia me fez virar a chave, porque eu sempre fui do presencial, 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 presencial. Eu sempre gostei muito, continuo gostando, mas hoje eu consigo trabalhar no híbrido bem. Mas eu quero, entendeu? Eu quero que as pessoas entendam que o marketing digital ele fez diferença para mim. É meu cartão de visita, ali eu consigo conversar com meus clientes, eu tenho uma aproximação, né? Consegue ver meu conteúdo, meu trabalho, e não é conteúdo por conteúdo, é um conteúdo que te aproxima, né? É que te faz refletir, eu sempre falo sobre isso. E o marketing digital, junto com o teu trabalho, me ajudou muito. Verdade. Muito obrigado aí pelo convite. Eu poderia falar mais umas 2 horas. Eu sei disso, mas a gente vai deixar isso para um próximo momento. Porque você sabe que a Próximo. gente tem programa aqui, né? E a Vamos gente tem que. marcar. Williams, eu quero até te Ah, sugerir a gente fazer programa por bloco, por assunto. Porque você viu que o negócio rende. vamos fazer sim, vamos marcar um próximo assunto. E você também que está assistindo, se você está acompanhando aqui no YouTube, tem interesse em saber mais sobre vendas, sobre finanças, coloca aqui abaixo, ó, nos comentários, a sua dúvida, que a gente vai ler e a gente pode responder a sua dúvida no próximo programa, no próximo vídeo, ok? Diretamente aí, conforme o seu caso, né? Se quiser entender sobre o processo de vendas, como que aborda, como que faz, como se inicia um planejamento financeiro, e será um prazer, né? Como a Kátia estava comentando sobre a questão do mentor, né? De ter pessoas que nos ajudem. De repente, até mesmo o seu cônjuge é o seu mentor, né? Uma pessoa que vai levar você para um outro nível, né? Por exemplo, a minha esposa, ela me ensinou diversas coisas, me ensinou a olhar várias coisas, principalmente para o ser humano que eu não olhava, né? E me fez evoluir como pessoa. Assim como Jesus, quando esteve aqui na Terra, né? Ele teve os seus discípulos, ele ensinou. E há momento de ser discípulo, e há momento de andar sozinho, e há momento até de ensinar e ajudar outras pessoas. Então, agradeço aí a presença de todo mundo, o convite da Kátia, e até a próxima. Tá bom, meu amor. Obrigada aí pela força, tá? Pela confiança. E tamo junto. É o que o William falou. Deixa aí seu like, indique isso aí para alguém. Coloca aí um comentário. O que você tiver de dúvida, faz a sua pergunta, que ninguém vai ficar sem resposta. A gente está aqui para compartilhar, para ajudar. Uma coisa que eu aprendi muito é que quanto mais você ajuda, mais você é ajudado, né? E gratidão pela gratidão, é bem por aí. O universo, falando muito do que você disse aí nessa pegada, eu sempre falo para os meus clientes, o universo ele é próspero e abundante para todo mundo, né? Você só tem que estar bem intencionado, fazer as coisas com vontade, acreditar no que você está fazendo e sempre com o propósito de ajudar o próximo. Você pode ter certeza que você avança, não tem como dar errado. Só para finalizar, uma coisa que me veio aqui à memória sobre essa questão que você está falando aí, às vezes, quando você realmente internaliza, né, esse tipo de atitude, que o pessoal chama aí de entrar no fluxo, né, essas coisas todas, você internaliza ajudar as pessoas, e isso começa a fazer parte de você, né, ou no seu trabalho, ou como pessoa, as coisas realmente começam, fluem. Por exemplo, anteontem, uma pessoa entrou em contato comigo, Williams, eu não consigo colocar o botão do WhatsApp na minha fanpage. Isso é uma coisa simples, né? Mas tem gente que tem dúvida, não consegue. E aí eu parei o que eu estava fazendo e nem esquentei, fui lá, posso conectar aí? Conectei no computador, olhei, o problema é esse, ó, você faz isso. Aí fui lá,
ó, esse link está errado, você está perdendo cliente por causa disso, vou mudar o link. Fiquei uns 30 minutos ali com essa pessoa, eu nem sabia quem era, nem fiz questão de chamar vídeo, foi por áudio e só conexão e tal. E a pessoa agradeceu e tal. Aí eu estrategicamente, eu só fiz uma coisa. Olha, agora você pode gravar um vídeo para mim, um depoimento e tal, falando o que você achou do meu atendimento? Aí a pessoa falou assim, eu não posso não, mas eu falei com o meu patrão e ele vai gravar. Eu falei assim, vai gravar, ele vai entrar em contato contigo. Você acredita que essa pessoa falou de mim para o patrão dela, para o dono da empresa, e aí esse empresário quer marcar marcou uma reunião comigo para a gente ter uma conversa, para poder ver como que eu posso ajudar o negócio dele, para poder fazer essa parte do marketing, das redes sociais e tudo mais. Então, até mesmo você se doar sem esperar nada em troca, você acaba tendo um retorno. Não, isso é meio que automático, né? Tanto para o bem como para o mal, eu acho também, né? Mas, enfim, então tem que ficar ligado. Quem está no mundo online, que presta serviços, tem que ser solícito, tem que responder. Por exemplo, se você tem uma confeitaria, sei lá, faz um bolo dentro de casa, faz comida, não sei. A pessoa te pergunta alguma coisa, responder no direct lá, manda um áudio, não escreve não, manda um áudio, grava um vídeo, ó, tô aqui e tal, tô gravando vídeo, a sua dúvida é essa, eu faço isso. Responder, mostrar pessoalidade. Porque no momento, todo mundo muitas pessoas estão distantes. Então, a pessoalidade está valendo muito. Gera conexões e gera vendas. É verdade. Eu falo pra caramba. Né? Não, tu fala muito. Tu fala mais do que eu, tá? E olha que eu falo. Eu falo, mas tu fala mais do que eu. Mas é isso aí. Gerar conexões. Agora, isso está muito em evidência. Não é todo mundo que conecta com todo mundo, mas se você consegue conectar uma pessoa, você pode ter certeza que ela vai ser sua parceira do teu lado, né? E vamos para cima. Empreender é coragem. Quem não tem coragem não transforma e quem não transforma não inspira. Eu sempre falo, coragem, transformação, inspiração. Você tem que, em algum momento, dentro dessa pirâmide, você tem que estar encaixado. Ou você inspira, ou você transforma, ou você é corajoso. Alguma coisa tem que sair dali, né? E não tem como dar errado. Isso aí. Williams, olha, obrigada, tá? Tamo junto, tá? Ó, tá, um beijo aí para todo mundo. Agradeço aí a audiência e vamos para cima, tá? Um beijo, até a próxima.